Olá a todos, estamos de volta aqui com mais um resumo de notícias em nosso canal TV Projeto Ômega. Sempre agradecendo você que compartilha os nossos vídeos, deixa aqui seu joinha. E se você não é inscrito, fica nosso convite para você se inscrever no canal. A primeira notícia diz respeito a autoridades dos Estados Unidos que estão sendo atacadas através de misteriosas ondas de rádio direcionadas. Os Estados Unidos estão investigando novos ataques misteriosos contra autoridades americanas em todo o mundo, disseram nesta sexta-feira, dia 30 de abril, parlamentares que confirmaram relatos da imprensa sobre o ressurgimento do que foi apelidado de Síndrome de Havana. Esse tipo de ataque tem aumentado. O governo dos Estados Unidos está investigando, em particular, um incidente ocorrido em novembro do ano passado, quando um funcionário do Conselho de Segurança Nacional se sentiu mal de repente enquanto caminhava por um parque perto da Casa Branca. Outros casos têm acontecido e esses sintomas, classificados como Síndrome de Havana, levaram Washington a retirar a maior parte de seu pessoal diplomático de Cuba em 2017. De acordo com o relatório da Academia de Ciências dos Estados Unidos, a energia das ondas de rádio direcionadas é a causa mais provável desses sintomas. Então nós cremos que novas armas de controle mental estão sendo testadas pelas grandes potências. Com o advento da tecnologia 5G, isso se tornará mais abrangente. Sem dúvidas, é algo que está inserido no contexto do fim, com um grande controle que haverá sobre a mente das pessoas. Então, cremos que é muito bom estar atento a essa questão também, essas novas armas que estão surgindo, as armas de controle mental. E ainda falando nesse contexto de armamentos, a informação que chegou nessa semana é que o Irã busca armas de destruição em massa. O Irã está procurando desenvolver armas de destruição em massa com materiais de origem europeia, disse um relatório de 380 páginas da inteligência do escritório do estado da Baviera, na Alemanha. De acordo com esse documento, não só Teherã estaria buscando desenvolver um estoque de armas destrutivas nucleares, mas também outros países, como a Coreia do Norte e a Síria. O informe aponta para armas atômicas, biológicas e químicas de destruição em massa. O Hezbollah também é citado no documento, com o escritório mencionando a existência de 30 membros desse grupo na Baviera e 1.050 membros em toda a Alemanha. Enquanto isso, a informação que chegou na semana é que a China prepara ataque militar contra Taiwan. Numa entrevista a uma televisão britânica, o ministro taiwanês dos Negócios Estrangeiros garantiu que o governo de Taipei vai investir nas forças militares de modo a poder garantir a independência. Joseph Hu alertou para as potenciais consequências globais se Taiwan for dominada pela China. Ele garantiu que Taiwan está se preparando contra esse ataque militar da China. E realmente, esse possível conflito militar na Ásia vai trazer grandes transformações no aspecto geopolítico. Estamos vivendo um tempo de rumores de guerras, as grandes potências se posicionando para assumir posições estratégicas, visando sua própria sobrevivência, e nós vamos continuar atentos também a esse contexto. No sinal das pestes, nós acompanhamos o que continua acontecendo com a pandemia da Covid-19. Nos últimos dias, a Índia tem sido o epicentro das informações sobre essa peste, e o país indiano continua batendo recordes diários de mortes por Covid-19. A maioria dos hospitais em Nova Delhi, capital do país, e em muitas outras cidades, está completamente sem leitos. Outro problema que está surgindo é a falta de cilindros de oxigênio e medicamentos essenciais para o tratamento dos sintomas dessa doença. A Índia tem registrado centenas de milhares de casos por dia, o índice de mortes não para de crescer naquele país, e como temos comentado aqui, estamos diante de um claro sinal do aprofundamento do princípio de dores. A gente vê com tristeza muita gente discutindo questões políticas e ideológicas, quando o cenário vai muito além das limitadas fronteiras políticas humanas. O que estamos vivendo tem a ver com o contexto profético do fim e com a irresponsabilidade humana. Estamos falando aqui de vidas humanas sendo ceifadas. E a pandemia da Covid-19, sendo um sinal profético, é ao mesmo tempo uma questão médica, onde os verdadeiros especialistas devem ser ouvidos, mas ao mesmo tempo é um fator que vai preparando a humanidade para uma realidade que já está profetizada. Além de ser um sinal no presente, um sinal do princípio de dores, é um elemento que vai preparando a população mundial para o que virá.
A vice-presidente dos Estados Unidos, Kamala Harris, disse que é hora do mundo se preparar para a próxima pandemia. Ela disse isso aos integrantes da Organização das Nações Unidas na segunda-feira, dia 26 de abril, conclamando os líderes mundiais a começarem a trabalhar seriamente em como responderão à próxima pandemia global. De acordo com ela, fomos lembrados de que o status quo não é bom o suficiente e essa inovação é de fato o caminho para frente. Então, resumindo a fala da vice-presidente dos Estados Unidos, o mundo deverá passar por transformações e adaptações para se preparar visando uma nova pandemia. Então, voltamos ao que falamos anteriormente. Existe a questão médica de saúde que deve ser tratada por especialistas, mas existem também as consequências sociais e geopolíticas que levarão a humanidade ao contexto que já está profetizado. Na quinta-feira, dia 29 de abril, os eurodeputados aprovaram o projeto de criação do Certificado Europeu de Saúde, o qual permitirá viajar dentro da União Europeia. Esse dispositivo deve permitir aos cidadãos europeus certificar que foram vacinados contra a Covid-19 ou passaram por um exame PCR rápido ou um teste de antígeno com resultado negativo. Enquanto isso, parte da população mundial protesta contra essas medidas, tanto contra medidas de restrições, quanto também sobre essas medidas de passaporte de vacinação, ou seja, medidas pós-pandemia. E o que vemos de concreto é que a população mundial está sendo levada a um nível de estresse psicológico extremo, o que fará com que qualquer solução surpreendente para os problemas que assolam o mundo seja aceita sem restrições pela maioria. O cenário já está preparado para que se levante um líder e para que as forças espirituais do engano comecem a trabalhar de forma visível, trazendo as soluções que grande parte da humanidade almeja. E nesse contexto, finalizamos aqui com a informação que chegou nesta semana. Ex-diretor do Pentágono afirma que divulgação completa de atividades OVNIs desafiaria crenças. Numa entrevista concedida ao The New York Post, Luiz Elizondo, que é ex-diretor do Programa de Identificação de Ameaças Aeroespaciais Avançadas do Pentágono, expressou sua opinião sobre o relatório que vai ser publicado pelo Departamento de Defesa dos Estados Unidos e que se centrará em OVNIs. O Centro Nacional de Registros de Observação de OVNIs declarou que em 2020 observou pelo menos 7.263 fenômenos aéreos não identificados, em comparação com os 5.796 objetos avistados no ano anterior. Então, de acordo com Elizondo, o governo norte-americano teria, finalmente, aceitado a realidade dos fenômenos aéreos não identificados. Ele ainda afirma que responsáveis sêniores de segurança nacional dos Estados Unidos teriam se negado a compartilhar mais informações sobre esses fenômenos por temerem que isso os fizesse parecer inaptos e que em alguns casos isso desafiaria seus sistemas de crenças filosóficas e teológicas. De acordo com Elizondo, eles simplesmente não eram capazes de processar tanta informação. Então, estamos às portas do maior de todos os enganos que a humanidade já presenciou. Realmente, quando algumas informações começarem a ser oficialmente divulgadas e fenômenos começarem a ocorrer à vista de todos, como diz a Bíblia, a crença religiosa de muitos será desafiada e vai desmoronar. Há muito tempo, em nosso site Projeto Ômega, a gente vem alertando sobre essa questão. Temos inclusive um artigo chamado A Grande Mentira, onde abordamos detalhadamente essa temática. É como se o mundo estivesse diante de um filme de suspense, onde o espectador vai sendo paulatinamente levado a um desfecho através de informações progressivas e grande parte da humanidade está sendo condicionada para esse desfecho do engano que ocorrerá juntamente com a revelação do Anticristo. O surgimento do Anticristo será rodeado de grandes sinais. O apóstolo Paulo ensina em sua segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 2, que a chegada do Anticristo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira, e com todo o engano da injustiça para os que perecem. Então, neste momento profético da revelação do Anticristo, estará em atuação a maior carga de engano maligna sobre o mundo. As hostes espirituais da maldade têm planos arquitetados e têm estratégias estabelecidas, e muitos terão sua fé desafiada no final dos tempos. Então, essa questão envolvendo fenômenos não identificados nos céus, nós cremos que está diretamente relacionada à aparição do Anticristo.
Muitos terão sua fé desafiada no final dos tempos, mas quem permanecer firme nas palavras do Altíssimo não será enganado. A gente fica por aqui nesse resumo de notícias da semana, sempre agradecendo você que compartilha o nosso trabalho, e fica aqui o nosso convite para você se inscrever também no canal. A gente volta no próximo fim de semana com mais informações. Continue acessando o nosso site também, projetoomega.com. Grande abraço e até a próxima.